Bem-vindos a mais uma aula deste canal maravilhoso. Tô muito feliz de ter vocês aqui. E, gente, se vocês estiverem gostando das aulas que eu tô postando aqui, então toda terça e quinta eu vou estar trazendo aula. Então, por favor, é muito importante que vocês comentem, que vocês curtem, que vocês se inscrevam no canal. Para que isso motiva aqui, né? Essa professora tá sempre trazendo esses conteúdos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é projeto luminotécnico. Eu vou falar 4 itens que você não pode esquecer na hora de analisar um projeto. Ou, se você é projetista, se você faz projeto de detalhamento, arquiteto, ou só faz o projeto de detalhamento mesmo, enfim, você precisa se atentar a esses pontos porque é muito importante. E se você não se atentar agora, vai dar problema lá na execução. Então, vem comigo que eu vou falar esses 4 pontos. E o primeiro, gente, nós vamos falar sobre algo que isso pode atrasar muito a obra. Eu queria muito que vocês entendessem isso. E que é uma coisa simples, mas que a gente precisa entender os processos construtivos para que isso fique claro. Então, o primeiro ponto são as cotas. Natália, mas cota é óbvio, pode ser que falte algumas cotas, tudo bem. Eu entendo que algumas cotas realmente podem faltar. Por isso que neste momento que a gente está estudando o projeto, a gente precisa ficar atento a isso. Então, qual que é esse momento? Que momento é esse que eu tô olhando tudo? É no momento que eu vou fazer o orçamento, gente. No momento que eu pego para fazer o orçamento, é o momento que eu tô esmiuçando os projetos. Eu tô entendendo detalhezinho, eu tô vendo, tipo assim, coisinhas minúsculas. Tipo, isso daqui, ABC. Isso daqui é uma forma como ela colocou o interruptor, diferente de todos os arquitetos que eu já trabalhei. E aí eu fiquei, cara, o que é isso? Então, se eu olho isso daqui lá na obra, talvez eu vou ignorar. Então, nesse momento, é o momento que eu tô olhando pontinho por pontinho. O que é isso? Qual que é essa luminária? Eu tô entendendo o detalhamento dessa arquiteta. Eu tô entendendo a forma como ela especifica as coisas, quais são as peças, porque cada arquiteto usa de um jeito, faz de um jeito novo. Então, nesse momento do orçamento, eu tô esmiuçando, eu entendo tudo. Por isso que a fase de planejamento é uma fase que leva tempo, porque você precisa chegar na obra durante a execução e isso precisa estar muito claro, isso precisa estar muito nítido. Você tem que olhar e falar assim, cara, é isso que vai acontecer. Porque a hora que você chegar para conferir atividades na obra, você vai ter todos os projetos na sua cabeça. Você sabe a marcenaria, como vai ser, a marmoraria, a serralheria. E aí você começa a ver se as coisas batem ou não batem. Então, se você não faz esse estudo detalhado do projeto, você vai ter dificuldades em visualizar e prever, né, antever retrabalhos que vai ter lá na frente, tá? E quando eu falo em cotas, gente, eu falo sobre processos construtivos. E esse daqui é a anotação que eu fiz e mandei para a arquiteta. E por quê? Tá faltando algumas cotas. Pensa comigo. Isso daqui é uma sala comercial. Ela não tem nenhuma. Todas essas divisórias aqui, elas vão ser criadas. Então não existe divisória lá dentro. Na verdade, tem uma parede aqui que a gente vai demolir. Todas essas outras paredes vão ser feitas. E o que acontece? Quando a gente tá falando em uma sala comercial, geralmente a primeira atividade que acontece, a primeira é a hidráulica, mas vamos assim, depois. Primeiro, a gente passa as tubulações e as fiações da parte elétrica antes de fazer as paredes. Por quê? Porque quando eu tô fazendo a tubulação, fiação, eu tô pegando fio lá do outro lado, lá da caixa e fazendo o circuito, fazendo as coisas. E acontece que às vezes a minha parede ela nem tá pronta, ela não tá feita, ou às vezes eu chapeei um lado só. E aí, gente, quando o eletricista vai fazer isso, ele vai tirar as medidas, as cotas por paredes existentes. Então, quando eu pego, por exemplo, aqui um perfil e eu coloco a cota dele numa parede que ainda vai ser feito, quer dizer que eu preciso que essa parede esteja feita para que eu tenha essa cota. Se não, ele vai ter que pegar o projeto da parede, aí ele vai ter que tirar a medida da parede para ele ver a cota. Então, tipo assim, não tá feito, ele vai ter que tirar, marcar no piso, aí talvez levantar, pegar no fogo. Não vai ficar legal, sabe? Isso vai trazer muito trabalho para ele. Então, o tempo de execução aumenta. Isso quer dizer que o cronograma vai aumentar e que vai ficar com dificuldades. E quando a gente não tem essas cotas claras, a gente vai ficar ligando para quem?
pro arquiteto, pro projetista. E aí você fez esse projeto há 2, 3, 4 meses atrás e você vai ter que ficar entrando no projeto, entendendo ele de novo e tirando as medidas. E isso, gente, pode acontecer N coisas, tá? Eu não ter uma cota aqui, aí eu ligo pra você, você não tá no escritório, você não consegue me passar essa cota agora. Então, o meu trabalho já atrasa, eu vou ter que voltar. Então, nesse momento, é o momento que você vai olhar todas as cotas, tá? E uma coisa para se analisar é: as cotas estão nas paredes existentes porque isso vai facilitar a vida de quem está executando. Outra coisa que eu percebi aqui, né, que isso é uma coisa única, foi que ela não colocou cota em algumas iluminações. E aí depois ela falou assim, olha, porque as paredes podem divergir um pouquinho, pode sair um pouco, porque a gente vai fazer, então pode que não fique nas mesmas medidas. E aí a gente colocou, olha, tá centralizado. Aí eu falei, cara, mentira, né? Ela quer que eu tiro aqui, ó. Então eu pego essa medida pra cá, tiro o eixo, essa medida pra cá, tiro o eixo. Aí eu achei o eixo tudo e divido essa linha em 3. Aí eu consigo ter a cota dessa e a cota dessa. Falei, cara, você deve estar zoando comigo, né? Então, por mais que a parede ela mude ali 1 centímetro, 2 centímetros, a gente vai deixar a tubulação ali, sabe? Ela nem vai aparecer. A hora que eu instalar a luminária, ela vai estar escondida. Então, se ficou 1 centímetro, 2 centímetros, não vai interferir, tá? E se interferir é muito pouca coisa. Então, ela deixou assim, eu falei assim, cara, falta de cota. Aí aqui, falta de cota. Falta de cota. Essas daqui, ó, ela centralizou. Falei assim, cara, preciso de cota. Então, eu fui analisando todas as cotas. Beleza, aqui a circulação, ó, falta de cota. Falta de cota. Então, por exemplo, esse perfil aqui, eu não tinha cota de nada. Sabe, eu não tenho nem a cota dessa parede e nem a cota dessa parede. Então, aqui ela colocou essa cota de 1,2. Eu ainda não entendi se essa cota de 1,2 ela tá aqui assim, né, ó, 1,2. Não, essa cota aqui, essa cota ela tá aqui, ó, já tem o erro, 1,2 é até esse plafond, tá? Agora, daqui até o eixo dessa, não tem, eu não tô vendo a cota. Vocês estão vendo? Então, eu já vou ter que tirar, vamos ver se ela colocou no outro, porque ela já me mandou o certo. Então, esse perfil aqui, essa parede aqui é existente, que é do banheiro. Então, esse perfil aqui, eu preciso de uma cota dessa parede pra cá e dessa daqui pra cá, pronto. Para eu alimentar esse perfil, gente, eu preciso alimentar uma extremidade. Então, eu preciso deixar uma fiação ou nessa extremidade ou nessa extremidade. Então, nada mais do que eu preciso essa daqui e essa. Então, quando eu vou estudar o projeto luminotécnico, eu vou orçar, eu vou estudar, eu começo a ver isso. Olha, eu vou instalar essa luminária. Então, eu preciso sair com a cota. Eu tenho a cota aqui na horizontal e tenho a cota aqui na vertical. Beleza, então eu tenho, ó, aqui eu tenho 1,2 nesse eixo e aqui eu tenho 1,2 mais nesse eixo. Aqui desse para esse eu pulo 0,7, desse para esse eu pulo 0,6, tá tudo bem. Agora, esse perfil já não tá. Esse outro perfil, beleza, eu tenho 1,83, ele vindo daqui, só que a lateral, ó, eu não tenho cota. Eu não tenho cota na lateral, eu tenho que dessa parede para cá eu tenho perfil. Mas eu não tenho. Então, assim, eu começo a analisar exatamente como se fosse estudar, porque isso vai mudar muito lá na frente, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão dos drivers, pessoal. E o que são os drivers? A nossa energia aqui da nossa casa, ela tem uma voltagem, que ela é 127 ou 220, tá? Quando a gente trabalha com fita de LED, ela tem uma voltagem menor. Então, ela costuma ser 12 volts ou 18 volts, tem vários ali. E aí, quando a gente coloca essa fita de LED ligada diretamente na nossa rede 127, ela vai queimar. Porque elas são muito diferentes, né? A voltagem delas. Por isso que a gente usa o driver, que ele é esse transformador. Ele faz essa transformação e permite que o nosso LED seja ligado na nossa rede de energia, que é aquilo que a gente tem em casa, da onde é a nossa alimentação, tá? E esses drivers, eles precisam de acesso. Então, sabe esses painéis aqui? Esses são os plafons certinhos, quadradinhos. Quando você vê um plafãozinho, você vai ver que ele tem um drive que é nele já. Então, quando queima esse perfil, geralmente o que queimou não é o LED, é o driver. Por isso que você precisa ter acesso a ele. Quando ele é
de embutir, você só tira a placa, o driver tá em cima. Agora, o problema é quando nós temos iluminação de sobrepor. E aí, quando a gente tem iluminação de sobrepor, a gente precisa ter um lugar definido para esses drivers. Esse painel aqui, ele foi criado na marcenaria pela arquiteta. E nesse apartamento, como o forro de gesso era existente, a arquiteta optou por fazer todas as peças de iluminação de sobrepor. Isso quer dizer que a gente não tinha lugar no forro de gesso para guardar esses perfis, porque a gente não tem acesso a eles, né? Esses drivers. E aí ela criou isso. Então, por exemplo, eu tô aqui. E aí eu coloco um perfil lá do outro lado. Eu preciso trazer uma fiação lá daquele perfil para cá. E aqui vai ocorrer essa transferência. Então, vai entrar energia, aí vai fazer essa transformação e vai alimentar o meu perfil lá do outro lado. Então, aqui, ó, por isso que ele colocou, ó, é o perfil da sala. Então, cada perfil, ele tem um driver, tá? Alguns perfis, eles podem ser ligados juntos, depende, cada driver aguenta uma potência, tá? Então, aqui é 4 amperes e 48 esse daqui é 36, ó, 3 amperes, 3A 36, 3A 48. E aqui a gente tem, então, para cada fita de LED, depende a sua potência, vai depender o driver que você vai usar. Isso uma loja de iluminação pode te aconselhar na hora da compra do LED. Nesse outro caso, são outros modelos de driver. Aqui a gente tem o mesmo modelo que eu te mostrei, e aqui são outros modelos que a loja vai te aconselhar. Então, quando vocês analisarem que existem peças de sobrepor, vocês procurem ali onde vai ficar esses drivers, onde eles vão ficar escondidos assim. Porque, gente, quando você terminar a obra, e aí vamos supor que um dia o LED queima. Se esse LED queimar, o seu cliente vai falar assim, cara, queimou o LED. Onde está o driver desse perfil? Aí você precisa saber, então você precisa passar isso para o cliente. O que a gente costuma fazer é, no final da obra, se tiver se tiver os perfis de embutir e a gente guardar no gesso, a gente especificar aqui em projeto, olha, o driver desse perfil está aqui nesse plafond. Então, aqui, se esse plafond aqui ele for de embutir, a gente pode pegar esse driver aqui e ligar aqui próximo, que tá bem próximo. Agora, se esse perfil aqui ele for de sobrepor, tudo isso daqui for de sobrepor, esses plafond for tudo de sobrepor, a gente precisa pegar o driver desse perfil aqui, o driver desse perfil e levar para algum lugar. Então, a gente precisa levar para algum lugar, já que toda a nossa iluminação é de sobrepor. Então, fiquem atentos com isso e pergunta para o arquiteto caso não esteja especificado em projeto, tá bom? E o terceiro e quarto ponto é especial para clínicas e consultórios, então áreas da saúde, lugares onde precisa da aprovação da vigilância sanitária para funcionamento, você precisa se atentar a esses dois pontos, tá bom? Então são especificidades de algumas obras. E a terceira, né, o nosso terceiro ponto é o pedal. Gente, a vigilância pede que tenha um lavatório em cada sala de procedimento. Então, quando você faz procedimentos invasivos, eles vêm lá, tá? Isso é bom você ver, porque a vigilância, as normas mudam de região. Então, aqui na minha cidade, eles pedem, por mais que aqui que vai fazer massagem, essas coisas que não seja invasivo, eles acabam pedindo também para colocar um lavatório, tá? E mesmo se não pedir, é bom deixar assim, porque vai que um dia muda e aí faz. Então, por exemplo, o lavatório que a gente coloca, então, para lavar a mão, é uma cuba, esse acionamento, ele não pode ser com a sua mão. Porque você tá num consultório odontológico fazendo lá, o dentista tá fazendo procedimentos na sua boca. Se toda vez ela vai lá e pega a mão suja, então imagina como que vai ficar aquilo. Então a vigilância exige que o acionamento da torneira seja por pedal ou por sensor. Gente, unânime aqui, todos os meus clientes optam por fazer por pedal, porque o sensor às vezes acaba que não dá, a água fica ali, e o pedal ele não é bonito, mas ele é pequenininho, fica ali embaixo e você consegue controlar a quantidade de água e também o tempo. Então, sabe quando você coloca o sensor aí acaba a água, você tem que ficar assim de novo? Não, o pedal você fica ali com o pé, o tempo que você quiser e coloca. E tanto, né, para um quanto para outro, você precisa deixar um ponto de
tomada. E isso os arquitetos, eles não sabem, a maioria não sabe ou não especifica e não se atenta a esse detalhe. E quando a gente vai ver os projetos elétricos, então aqui a gente está no projeto de detalhamento do luminotécnico, mas aqui, ó, a gente consegue ver o projeto elétrico. E no projeto elétrico, né, dos pontos elétricos, nós não temos tomada. Aqui, ó, ela não tá pedindo tomada na cuba. E isso precisa ter, porque isso vai dar problema. E, gente, você precisa deixar o mais próximo possível. Por quê? O pedal, ele é uma conexão que você faz, que você tem um aparelhinho assim, e esse aparelhinho, ele liga na energia, ele liga uma partezinha no engate, tá? Da sua torneira, então tem a torneira, sai o engate de água, liga nele, e a outra saída dele liga na água. Então ele tem um cabinho bem curto, e o cabo elétrico também é curto. Então você precisa que a sua tomada ela esteja bem próxima ao seu ponto de água. Eu aconselho que você deixe ou em cima ou embaixo. Então se sua água estiver vindo de cima, deixa embaixo, se sua água estiver vindo de baixo, deixa em cima. Por quê, gente? Nós deixamos do lado, e não deixamos tão do lado assim, num consultório. E era bancada esculpida no porcelanato. O que aconteceu? Aquela bancada fininha, minúscula, a tomada ficou para fora. E aí a gente teve que levar a tomada para dentro, e aí teve um retrabalho ali de fazer e tudo mais. Então, gente, o que eu aconselho? Analisem se todos os consultórios têm lavatórios e se todos esses lavatórios tem tomada, e você fala isso com o seu eletricista, coloca aí no projeto, você pode pedir para o arquiteto, olha, acrescenta aí para não esquecer, tá bom? Então tem que ter. O quarto ponto, gente, é a questão das luzes de emergência. Eu sei que pode ter projeto de bombeiro, eu sei que pode ter outros projetos, mas às vezes a gente não olha, a gente esquece, ou às vezes não tem o projeto. E você precisa orçar, e aí acaba que você orça só o projeto elétrico e não orça o elétrico do projeto de bombeiros, né? Só orça do detalhamento. E aí vai dar aditivo com o eletricista, tá? E isso pode causar um retrabalho, dependendo do momento onde você perceber que faltou essas luzes de emergência. E eu falo isso porque, obviamente, eu já esqueci das luzes de emergência, tá? Então teve um aditivo em contrato por conta disso. Então, quando você for orçar o projeto luminotécnico, o projeto elétrico com o seu eletricista, não esqueça das luzes de emergência, que isso é muito importante mesmo. Então, galera, esse vídeo aqui é para vocês nunca mais esquecerem esses itens, porque se você é gestor e você esquece isso, vai ter retrabalho, e esse retrabalho vai ser seu. Porque se você esqueceu as luzes de emergência e tava em projeto, você vai ter que pagar lá um eletricista, você vai ter que comprar mais material, você vai ter que pagar a pintura, um revestimento, aquilo que estragou. Então, é bem chatinho mesmo, tá? A questão de pedal, a questão de tomada, às vezes pode ser que o arquiteto esqueça, a culpa é dele, mas você, como gestor, assim, também tem essa obrigação de olhar e de avisar. E também, que chato, né? Tá lá no final, na hora de você instalar a sua torneira, na hora que a vigilância passar, você lembrar que tinha o pedal e ninguém avisou o seu cliente. Então, é um transtorno bem chato. Então, fiquem ligados a isso. Lembra que essa etapa de orçamento é a etapa mais importante que tem e que você precisa esmiuçar o projeto. Então, olha detalhe por detalhe. Eu olho aqui, ó, e você vai riscando. Cara, eu vi que é isso daqui, que é um X. Eu venho aqui no quadro e vejo ponto de luz no teto. Aí tem essa outra tomada, aí eu vou escrevendo aqui pra eu lembrar. Então, fiquem ligados mesmo, tá, pessoal? E se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo é útil pra vocês, comentem aqui, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, que isso é muito importante. E um beijo e até a próxima aula!